A transformação de Tiff não terminou aí. Leyline tinha derramado o homem com graça divina, elevando-o a um padre lendário imediatamente. Essa habilidade era única para os deuses verdadeiros. Os semideuses só podiam dar aos seus sacerdotes grau 0 para classificar 5 magias divinas, enquanto os deuses verdadeiros poderiam ir até o nível 9, até magias divinas legendárias como Revive, que só existiam em rumores. Essa também foi a base da influência das igrejas dos verdadeiros deuses. No passado, Leyline estava limitado a guardar seus adoradores na Ilha de Banks, mas agora ele podia sair e atacar como qualquer outro deus. Tiff sabia disso e, naturalmente, fez com que ele fosse inundado de emoção. Ele estava à beira das lágrimas. Retorne a plenar os adoradores na Ilha de Banks. Suas vidas permanecerão como se estivessem no plano material principal, talvez até melhor. Leyline acenou com a mão, e o espaço flutuou mais uma vez quando Tiff foi devolvido ao local original. Verdade seja dita, embora fundir Dis com The Banks fosse bom para Leyline, isso não era necessariamente assim para os nativos da ilha de Banks. Eles eram residentes do principal avião material, e ser informado de que suas terras haviam caído nos 9 infernos poderia aterrorizá-los até a morte. Alguns podem cometer suicídio ou simplesmente enlouquecer. Afinal, as igrejas doutrinaram o plano material primordial, com Bator sendo um sinônimo para os diabos do mal. Felizmente, os nativos não eram tão afetados, pois sabiam pouco sobre Bator e a propaganda em torno dele. Eles colocaram sua fé na serpente gigante, e com o Papa pessoalmente dizendo-lhes que suas vidas só seriam melhores, eles provavelmente se estabeleceriam. Isabel, Aslok, Bork. Leyline voltou-se para o primo e os outros 2 grandes diabos. Você fez bem. Ele começou expressando sua aprovação, depois passou para a pergunta principal: como estão os preparativos de guerra? Os caçadores do diabo estão prontos e esperando, disse Isabel com uma reverência. Os demônios e exércitos da glutonaria estão preparados para receber suas ordens. Aslok e Bork se curvaram elegantemente também, com os olhos cheios de sede de batalha e unificação. Os demônios gostavam da ordem, e a unificação e as leis eram uma representação disso. Todos os lordes de Bator estavam insatisfeitos com a atual natureza segmentada, e agora esses 2 acreditavam ter encontrado uma chance de combinar os 9 infernos mais uma vez. Boa! Comece as operações imediatamente. O espaço piscou e as 3 figuras desapareceram. Dis começou a fazer um movimento abrupto. Todas as existências superiores voltaram sua atenção para os 9 infernos mais uma vez. O segundo inferno brilhava com a divindade, fazendo com que todos os conscientes divinos observassem cheios de suspeita e confusão. Na opinião deles, Leyline deveria ter se mantido discreto como um deus recém-avançado, acumulando sua força. Em vez disso, ele estava fazendo algo tão atraente logo após sua ascensão. Bip! O corpo do host criou um avatar. Sem força divina consumida. Bip! O corpo do host criou um avatar. Sem força divina consumida. Bip! O corpo do host criou um avatar. Sem força divina consumida. 3 bolas brilhantes de luz dourada separaram-se de Leyline, inclinando-se no ar para 3 doppelgangers que pareciam exatamente iguais a ele. Eles eram avatares, algo que todo deus adquiriu a capacidade de fazer depois da ascensão. No entanto, Leyline tinha sido excepcionalmente rápido nisso, e isso foi graças ao Ayahuasca. Todos esses 3 avatares possuíam um brilho santo, suas pupilas douradas irradiando a fria dignidade do divino. Leyline não precisava dar a eles nenhum comando, eles já sabiam o que fazer. Asterisco Rumble. Asterisco. Os 3 avatares saíram instantaneamente, reaparecendo na frente de Isabel e do exército de caçadores de demônios. Isabel levantou a espada do dragão vermelho, anunciando: o Senhor nos enviou um decreto. O alvo é Minauros. Em nome do Senhor, ataque. Em nome do Senhor. O poderoso Kukulka está nos observando. Grandes portais se abriram, e os caçadores do diabo gritaram o verdadeiro nome de Leyline quando entraram no campo de batalha. Na frente deles havia um pântano desagradável e repugnante. Havia inúmeros imbis e lêmures aqui, atordoados para ver este grande exército. De repente,
Um dos avatares de Leyline caminhou até a cabeça do exército, o corpo repentinamente irradiando uma luz inesgotável. Comece a batalha divina. Asterisco Rumble. Asterisco Dis começou a emanar luz brilhante que corroeu Minauros incessantemente, fundindo-se com a luz do avatar de Leyline. Luz divina brilhava para neutralizar Minauros rapidamente, e o que havia sido um pântano imundo secou, congelando em terra firme. Os caçadores do diabo avançaram. Uma grande batalha estava prestes a começar. Nossa missão aqui é apenas controlar a batalha. Com os 2 avatares e a ajuda do meu reino divino, não haverá problemas em manter as linhas de frente da batalha aqui por um tempo. Os 2 avatares restantes de Leyline estavam em profunda discussão com Isabel no coração do exército. Se necessário, sacrifique os avatares. Isso deve ser o suficiente para manter Mammon de volta por um tempo. O avatar de Leyline brilhou com luz dourada, sorrindo gentilmente enquanto falava. Você quer dizer que esse ataque é uma finta? Então seu verdadeiro motivo. Os olhos de Isabel se arregalaram. Este lugar é um dos meus alvos também. Mas antes disso... Leyline riu. A terra retumbou, enquanto um poder ainda maior irradiava do que antes. A luz divina encheu o primeiro inferno, e nesse momento as leis do reino divino de Leyline se fundiram com as leis originais do inferno para começar a remodelar tudo. Aqueles que olhavam para Bator do lado de fora viam uma cena extremamente interessante. Avernus e Minauros, como o primeiro e o terceiro inferno respectivamente, estavam originalmente imprensando Dis entre eles. Agora, Dis começou a emanar um brilho brilhante que corroía estes 2 infernos de Bator. Minauros foi apenas ligeiramente afetado, mas Avernus foi tomado completamente. Sob as Lockborg, um grande número de demônios invadiu Avernus de Dis. Numerosos e poderosos conscientes chegaram ao lugar em um momento, cheios de perguntas ansiosas e rugidos aterrorizantes. Nada poderia exceder essa situação em sua brusquidão. Então, e se você for deuses verdadeiros? E se Mammon é um senhor de Bator? Se eu não fizer isso agora, não haverá uma chance melhor no futuro. Leyline estava incomparavelmente calmo no centro dessa tempestade. Ele parecia extremamente resoluto, ignorando a intenção dos 2 deuses de Avernus de negociar. Uma vez que ele se decidisse sobre algo, ele nunca mudaria. Em meio ao exército em Minauros, o avatar de Leyline ainda estava falando com Isabel. Há 3 razões pelas quais eu quero aproveitar 2 dos infernos imediatamente, ele disse francamente. Primeiro e mais importante, meu reino divino é apenas um dos 9 infernos. Se eu não ocupar mais e ganhar a vantagem, os outros lordes definitivamente se unirão para resistir a mim. Enquanto não tenho medo deles, perderia a oportunidade de crescer ainda mais. No entanto, se eu puder fundir as 3 primeiras camadas, imediatamente terei o poder de escolher entre ataque e defesa. O resto dos lordes não é da mesma opinião, e eu vou ser capaz de prendê-los ou atacá-los individualmente. Desde que Asmodeus foi gravemente ferido pela força de origem durante a descida do reino divino, ele não pode sair mais. O resto dos lordes é sem líder, então eles não podem trabalhar juntos agora? Isabel parecia entender. Sim. Fazendo uso do momento de se tornar um deus verdadeiro, eu vou suprimi-los e não lhes dou chance de reagir ou estabelecer laços comigo. No futuro, podemos aprender melhor uns com os outros, então será ainda mais difícil para eles alcançarem um entendimento entre si. Em vez disso, eles me servirão. Depois que pegarmos esses 2 infernos, seremos mais fortes que eles. Nós não teremos medo de sermos derrubados. A segunda razão é para os outros deuses verem. Os olhos de Leyline brilharam com sabedoria. Os outros deuses? Isabel exclamou surpresa. Eu sou um dos deuses, afinal de contas. Eles me veem como um inimigo e querem me derrotar, então eu preciso de uma razão para fazer isso. Se eu atacar os demônios e conquistar Bator, isso não será um grande pretexto? Tenho certeza que vai conseguir apoio de alguns dos bons deuses. Mais importante, até mesmo os deuses que me detestam ficarão felizes em me ver gastar minha energia lutando contra os diabos, então eles baixarão a guarda. Aproveitando este tempo para baixar a guarda. Neste ponto,
Isabel estava começando a entender a estratégia geral de Leilin, e ela o respeitava muito. Mas ela mordeu os lábios, preocupação evidente pela dobra entre as sobrancelhas, dois infernos. Mesmo se pegamos um de surpresa e os reforços não podem vir a tempo, dois verdadeiros deuses e um senhor de Baator. Podemos realmente derrubá-los assim? Esse é o terceiro ponto. Leilin ergueu as sobrancelhas, parecendo decisivo e inflexível. Não vamos apenas vencer, vamos fazer isso lindamente. Dessa forma, podemos aterrorizar completamente a todos que não tiverem certeza. Essa era a intenção principal de Leilin, e depois de pensar corretamente, Isabel teve que admitir que, enquanto o plano de Leilin fosse bem-sucedido, ele seria capaz de se manter sozinho entre os deuses. Ele não iria ficar longe, tenha medo de qualquer revolta contra ele. Mesmo depois de entender tudo isso, Isabel ainda observava Leilin com preocupação. Você está confiante? 100%. A confiança sem limites de Leilin era evidente em seu sorriso. Seu corpo divino deu um passo à frente e chegou dentro do seu semiplano oculto. Master! Shailin e Yuyu apareceram no topo da cidade voadora. Tultantar está pronto para o lançamento.